Olá, tudo bom? Como estamos? Mais uma live aqui, sempre às segundas-feiras, 9h03 da noite. Você que está chegando aí e não sabe o horário, ou que está vendo gravado, 9h03 da noite. Hoje muito especial aqui, uma live com um convidado especialíssimo, inclusive já entrou aqui na live. Cadê? Deixa eu colocar um pedido aqui, convidar para participar. Hélio. Eu vou colocar ele aqui. Boa noite, todo mundo que está entrando. Um prazer grande estar com vocês aqui. Mais uma live sobre superação de tudo, inclusive da própria timidez. Hoje é uma entrevista aqui com um amigo, um parceiro, um ídolo para mim, que é o Hélio Alves. Um cara fantástico que vocês vão ter o prazer de conhecer, se inspirar com a vida dele. Ele é um ser humano diferenciado pela sua história de vida, pelo que a vida fez com ele e, como a gente costuma dizer, pelo que ele fez com o que a vida fez com ele. Então, ele vai falar um pouco da história dele aqui. Eu não quero antecipar, mas é alguém que mostra para nós que a gente pode fazer mais, que a gente pode ser mais, a gente pode ser melhor, a gente pode ser uma pessoa mais capaz, uma pessoa melhor, uma pessoa mais competente. Boa noite, Viviane, tudo bom? Então, essa live é com ele. Acho que ele já está aqui. Se estiver aqui, ele dá um oi aqui. Eu te convidei para você entrar. Vai ser um prazer conversar. Por quê? Um pouco da história de Hélio. Vou antecipar, depois ele conta de novo para vocês. Mas Hélio é um cara que, se eu não me engano, ele tem quase a minha idade, eu acho. Vamos lá. Ele tem por volta de 40 anos. E desde os 7 anos de idade, se eu não me engano, 7 ou 9 anos, ele começou a perder os movimentos das pernas e dos braços e ficou tetraplégico. Fala, Hélio, já te mandei um convite aí, meu querido, é só você aceitar. Você pode também me convidar aqui, viu? Mas já mandei um convite. Ah, agora. Pronto, agora já foi. Então, não vou contar a história, não. Ele vai contar a história dele. Esperar só ele entrar aí. Grande amigo Hélio, todo mundo, meu querido. Boa noite, Tá. Yang Deixa eu ajeitar aqui essa Mendes. câmera. Tudo bom, Boa meu querido? noite aos queridos ouvintes, né, que estão nos acompanhando nessa Pô, noite que para mim é muito especial. Eu tô te ouvindo bem, você está me ouvindo bem? tá ótimo o sinal. A imagem tá boa. Essa luzinha azul aí, chique demais. Você, você me permite ser melhor a cada dia. Então, eu falei, Pô, não, vou fazer uma live com o Yang. Alguém que me inspirou quando eu precisava de inspiração e que depois seguiu comigo. Então, aonde eu vou, a pessoa Yang Mendes, ela vai comigo. Pode ter certeza absoluta disso. E para mim hoje é um momento de muita alegria, de muita felicidade, poder, depois de algum tempo, né, a gente retornar, ter um bate-papo e poder partilhar um pouquinho as nossas experiências, né? com certeza, amigo. Você sabe, primeiro também agradecer a sua disponibilidade, o seu carinho de estar aqui comigo. Para mim é um grande prazer, realmente, como eu estava falando aqui antes. Você é um amigo, é um cara que eu admiro, é um ídolo. Então, vai ser um prazer. Eu tenho certeza que todo mundo que assistir essa live aqui vai se inspirar muito com sua história, porque sua história me inspira a todo momento. Quem você é, o que você escolheu, como eu disse aqui, né? O que você fez com o que a vida fez de você, né? Que aí é o grande segredo da vida, né? Não é o que a vida faz com a gente, mas o que a gente faz com o que a vida faz de nós. Eu coloquei o tema da live, até vou colocar aqui. O tema da live é superando tudo, inclusive a timidez. Então, vamos falar de tudo, de superação, mas vamos focar aqui na fixar o comentário, pronto. Na timidez, que é o tema desse canal, que eu acho que o pessoal acompanha já está ciente. Então, agradecer a todo mundo que está chegando, que está dando oi aqui. E vamos lá, Hélio. Hélio, eu quero que você comece se apresentando, meu amigo. As
pessoas que não te conhecem, mas quem te conhece também, rever aí sua história. Quem você é, de onde você vem, o que você tem feito, o que você construiu. Conta aí um pouquinho para a gente. Eu vou interrompendo, você já sabe como é nosso diálogo, eu vou interrompendo para trazer histórias, para colaborar, mas fica à vontade aí. Então, Yang, primeiro assim, né? É um prazer imenso estar aqui contigo. E vai ser um bate-papo mesmo, né? A gente vai estar aqui de forma descontraída, né? Batendo esse papo. Então, eu sou o Hélio Alves, né? Natural da cidade de Campo Formoso, a aproximadamente 400 quilômetros, né? Da capital, Salvador. Um bom baiano, né? Graças a Deus. Tenho 42 anos, você quase acerta, né? 42 anos, mas a cara ainda continua de um menino ainda, né? É, sou formado em administração pública, especializado em administração pública, em gestão pública municipal, também tenho MBA em liderança estratégica e coach, fiz também psicanálise, mas o que eu gosto mesmo é de palestrar, de inspirar as pessoas através da minha história, para que elas possam ser melhor. E também um dos discípulos do Yang Mendes, treinado em oratória pela Eloquence, que tem esse grande inspirador Yang Mendes. E acima de tudo, quem eu sou, eu costumo dizer que eu sou filho de Deus e existo para ser luz, né, na humanidade e compartilhar riquezas espirituais, materiais e, acima de tudo, de esperança, né, para as pessoas que precisam se reencontrar na vida. Muito bom, Hélio, muito bom. Hélio, gente, é alguém que vive o que fala e fala do que vive. Então, eu gosto de palestrantes assim, que a gente olha para a vida e a gente vê a palavra da pessoa correspondendo à vida e vice-versa. Porque eu sou um professor de oratória, sempre fui a minha vida toda, além de palestrante, além de terapeuta, eu sou professor de oratória, mas eu sou orador também. E eu sei, como orador, o quão importante é a gente ter o valor moral das nossas falas. A gente vivenciar aquilo que a gente fala. Porque quando a gente vai dentro da habilidade, Eli, você é um cara muito habilidoso também com as palavras, há uma facilidade na gente É, falar de maneira até convincente, mas sem uma verdade por trás. Então tem muita gente que vivencia isso, percebe que consegue falar de uma maneira convincente e utiliza isso a seu favor. Mas Hélio, gente, é uma pessoa muito congruente. E eu quero que você conte um pouco, Hélio, o que é que eu falei isso aqui, né? O que é que a vida fez com você e o que é que você fez com o que a vida fez com você? Então, Yangues, então, eu vou trazer um pouquinho assim, gente, como foi que eu conheci o Yang Mendes, para depois dessa experiência Bicho, que a gente... deixa eu te falar. Só um parênteses aqui. Sim, Eu tentei lembrar, minha memória não é, eu sou dos que tem a melhor certo, memória. certo. Eu tentei lembrar hoje, gente, como é que eu conheci ele? Eu não lembrei, cara. Eu não lembrei como você chegou. Até eu sei Ah, que eu acho que eu soube de sua história. Não sei se foi via Ferbasa, eu não sei. Não, a Ferbasa foi depois. Não sei. Eu sei que eu soube de sua história e a gente conversou e teve aquele evento maravilhoso, aquela palestra. Mas conta aí que até eu esqueci. então, eu vou fazer um resumo da minha vida para as pessoas entenderem quem eu sou. Como eu disse, eu sou natural aqui de Campo Formoso, eu nasci numa comunidade do interior, né, chamada São Tomé. Inclusive, Yang, o Yuri, né, que fez o gol, rapaz, agora para empatar com o Bahia, né, a família dele é toda lá do meu povoado, rapaz. Eu digo, como é que pode? Saiu de São Tomé para poder não fazer o Bahia, não deixar o Bahia subir por enquanto. Não, mas Final de semana a vai dar culpa não é certo. dele, não, meu pai. A culpa é do meu Bahia. Ele fez o papel dele lá, ele joga no É, time dele, o papel dele era fazer aquele gol de pênalti ainda. Faz rapaz, parte. mas acontece. Mas final de semana vai dar tudo certo, né? Então, assim, eu fui uma criança, viu, naturalmente, que nasceu na zona rural. Quem sabe o que é roça
É, sabe o que eu vou falar aqui sobre a liberdade de ser criança, de brincar, de fazer estripulia, de ser livre realmente, sem medo de violência, sem nenhum tipo de restrição assim para você ser criança. Foi assim a minha vida, né? Meu pai era agricultor, ia lá para a roça com ele, ajudávamos a fazeres de casa, a minha mãe, ajudava meu pai também na sua propriedade e tive uma vida até os 10 anos natural. Comecei a trabalhar ainda criança, muito cedo, porque é assim mesmo nossos hábitos do interior, a gente começa a trabalhar bastante cedo. E aprendi o caminho do trabalho ainda criança. Mas lembrei muito de uma palavra que você usou para me treinar na eloquência, que foi sobre a vida, a efemeridade que é a vida. E a vida ela é efêmera mesmo. E aos 10 anos a minha vida mudou por completa, porque aquela criança muito forte fisicamente, né, inclusive não achava nem briga, porque realmente eu era muito parrudo, assim, muito forte. A vida mudou repentinamente. Eu tinha uma missão de acordar no dia 5 de junho de 1990, a véspera de uma Copa do Mundo, né? Eu tinha a missão de buscar água numa fonte que tinha a 150 metros lá do quintal de nossa casa para abastecer as vasilhas. E na primeira viagem foi tudo tranquilo, mas quando foi na terceira viagem eu comecei a sentir um formigamento na minha perna esquerda. E esse formigamento ele foi subindo, né? Foi tomando conta do braço esquerdo. E eu fui sentindo um incômodo. E mesmo assim, fui a terceira viagem. Mas eu, para tirar uma dúvida, porque meu corpo estava estranho, estava com a dormência na perna, formigamento, dormência no braço esquerdo, sentindo que isso está sendo transferido para o outro lado do meu corpo, o lado direito. Eu fui fazer uma estrelinha, colocar a mão direita para colocar a esquerda e virar, que aqui no interior a gente chama de Maria Cambota, alguns conhecem como estrelinha, e eu caí. Eu percebi que eu não tinha mais comando. Eu caí no chão, com muito esforço, eu levantei. E aí eu falo sempre que ali foi a última vez que eu consegui levantar com minhas próprias forças físicas. Fui para um sofá no quintal, um sofá que tinha ali na cozinha da nossa casa, e senti muitas fortes dores e perdi o movimento do lado esquerdo e do lado direito do meu corpo. Foi muito rápido. Por isso que eu falo que a vida ela é efêmera. Você está na glória e você tem que ter cuidado. Você, de repente, a sua roda gigante ela vira, né, que você nem percebe. E foi ali que eu percebi a fragilidade que é a vida, ao mesmo tempo a oportunidade que elas escolhem os fracos para até mesmo mostrar a potencialidade que é o ser humano quando falamos de superação, de recomeço, de superar seus desafios. E foi aos 10 anos que eu perdi o movimento do meu corpo e fiquei tetraplégico. Não vai ter como eu falar aqui nessa live toda a minha história. Eu vou fazer um resumo para poder chegar no Young Mendes. Então, na minha adolescência, eu me senti um lixo de ser humano, porque eu ouvi muitas palavras negativas, tipo, é um coitado, uma criança, como se a vida tirasse todas as oportunidades. Essas afirmações, eram essas palavras negativas que eu ouvia diariamente sobre minhas limitações, sobre as minhas fraquezas, minhas fragilidades, e aquilo foi entrando de forma inconsciente na minha mente e dominando as minhas emoções e meus comportamentos. Então, quando entrei na adolescência, que é aquele momento que o seu corpo começa a ser mudado, você pensa em namorar, você pensa em casar, você pensa em ter uma profissão, eu comecei uma briga com Deus. Eu falo sempre que eu briguei com Deus. Não foi só Jacó, né? Lá no texto bíblico fala que Israel, que antes era Jacó, brigou com Deus. Eu briguei com Deus também e questionei ele sobre essa forma dele tratar um diferente dos outros e tal. Era a minha interpretação errônea e humana. E depois de brigar com Deus, ele me venceu. Me venceu porque eu fui ler a Sagrada Escritura e conhecer Jesus, a sua história, a sua, a sua forma de olhar o outro e de conhecer o ser humano por dentro. E foi na Sagrada Escritura que eu me inspirei no meu mentor, Jesus Cristo, de que ele veio justamente para inspirar o ser humano a mudar a sua vida.
O mundo pode condenar você, mas ele não está para te condenar. O mundo pode olhar suas fraquezas, mas ele não olha suas fraquezas. Ele olha suas habilidades, suas potencialidades. Ele confundiu as estruturas da época, escolhendo homens brutos, pescadores, inclusive aqueles que a gente não os quer, para formar, a partir desses homens brutos, lapidá-los para transformar em líderes que iam inspirar a humanidade, que ia continuar o seu projeto. Ele não escolheu aqueles que aparentemente, intelectualmente estavam prontos. Ele trouxe homens limitados e foi com o dia a dia, lapidando através das suas próprias experiências, mostrando para ele através dos seus exemplos que o ser humano ele tem potencialidade de se tornar quem ele quiser, se ele permitir, se ele querer. Então, Jesus foi quem me inspirou a romper muitos padrões que estavam na minha mente e a desafiar realmente o que estava posto como a sociedade que me olhava de forma superior, era assim que eu a via, as pessoas que diziam que eu era um próprio coitado e que, à primeira vista, quando me vê na cadeira de roda, ela me julga como uma pessoa muito fraca, uma pessoa muito limitada. É assim que os olhos humanos, o Ô, preconceito Hélio, humano. deixa eu te Ah. interromper aqui, cara, que você narrando essa história, e Eu eu já falo mais estou. que tu, tem hora, né? Eu falo muito. Não, cara, não, eu até peço desculpa por interromper, essa história é maravilhosa. Só para fazer um paralelo aqui, uma É. certa feita eu estudei sobre o luto e como se processa o luto. Inclusive, já fiz uma palestra muito tempo atrás sobre isso. E na minha palestra, eu relacionava luto não só com luto de morte de alguém, mas os diversos lutos que existem, como o luto de um final de relacionamento, o luto da morte da adolescência para o início da vida adulta, ou da morte da infância para o início da adolescência, etc. Eu fiz paralelos de lutos simbólicos. E quando você me narra isso, é um luto também, né? E você viveu algumas fases do luto aí muito interessantes, que é a fase da negação, a fase da revolta, a fase da barganha. Então, praticamente foi um luto de perda, né? No caso da mobilidade física. E essa perda ser, tipo, uma morte que você teve que lidar de maneira cíclica mesmo, como é o ciclo do luto, e você vivenciou profundamente cada etapa para exatamente enterrar simbolicamente essa fase da sua vida e poder passar para uma outra fase. É muito interessante que você narra isso. Pode continuar, desculpa aí interromper mais. Perfeito, Yang, mas isso é perfeito. Ainda bem que você fez uma síntese do que realmente é isso. Eu tive que primeiro aceitar, né? Mas primeiro eu fiz a negação, claro, porque a minha negação foi feita de que forma? Eu tinha 10 anos. Eu já tinha sentido dor de barriga, eu já sabia o que era uma diarreia, eu já sabia o que era você furar o pé com espino, você quebrar a unha, né, em uma pedra. Eu sabia tudo isso. E a minha experiência era, isso passa logo, isso recupera. Aí, quando eu estava na cadeira de roda, eu falei, nossa, daqui uns dias eu vou levantar, jogar bola, vou brincar com meus amigos. E essa expectativa foi passando o tempo e eu percebia que não ia concretizando. Então, eu criei essa expectativa. Depois que eu percebi que minhas expectativas estavam frustradas, então veio a revolta. Eu me revoltei, porque eu neguei, eu não queria aceitar aquela possibilidade de viver a vida inteira na cadeira de roda. E depois a minha revolta foi brigando com Deus, realmente. Eu fui brigando com Ele. Mas depois eu tive que fazer a aceitação. Quando você aceita a realidade, fica mais fácil você transformá-la. Transformá-la para que os seus desafios sejam superados e que você se adapte à sua nova realidade, à sua vida nova. Você não vai ter outra vida, é essa. Então, aceite essa que você tem e viva feliz com ela, da forma que ela está aí posta para você. O que você vai fazer? Que você até me perguntou no início. Então foi isso, eu percebi que minha vida era ali, muito jovem, eu tive que sair realmente e enfrentar a sociedade da forma que ela era, com seus julgamentos e tudo mais. Primeiro aceitando a minha condição e a minha realidade. Eu era cadeirante. Eu tinha que aceitar. As pessoas me olhavam como cadeirante, da forma dela, mas eu era cadeirante. E eu tinha que aceitar essa realidade. Aceitei essa realidade e depois
eu percebi que eu tinha habilidades. E uma das habilidades que Deus tinha me permitido a melhorar e evoluir foi o poder da comunicação. Como é? Quando eu olhei para Jesus nas Escrituras, eu via que ele influenciava as pessoas pela palavra, né? Eu percebi que eu seria um pregador, então eu comecei a pregar para os jovens. E através das minhas pregações, eu pude me relacionar com as pessoas, ajudar muitos jovens, inclusive, ainda na minha juventude. E eu já estava agora na sociedade, mas depois eu descobri o estudo. Uma frase que Jesus disse, eu levo para minha vida, é a verdade. Mas a verdade não tem outro caminho se não for pelo conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Não falo o conhecimento apenas intelectual, não, mas da autocrítica e da crítica. De você questionar, de você querer saber realmente o fato, a origem, se é verdadeira, se tem essência. E eu procurei realmente buscar muito a estudar. Aí eu percebi que eu tinha então que sair na minha cadeira de roda e enfrentar o mundão de frente, né? Redundante, e desafiar realmente as minhas, meus desafios, o que eu ia encontrar no dia a dia. E eu saí depois. Eu passei 10 anos sem ir para uma sala de aula. Eu voltei com 20 anos, ainda para terminar um processo de alfabetização quase, mas eu procurei correr contra o tempo, estudar constantemente para superar aquela perda de 10 anos que eu tive, né, na minha vida. E onde Ô, foi Hélio, que... só um parênteses aqui, ó. Tem muita gente chegando, eu só quero dar um recado aí, Certo. pessoal. Ah, na hora. Fica à vontade, fique à Eu vontade. quero dar um recado. Gente, assistam essa live. Eu sou terapeuta, eu atendo pessoas. Gente, eu sei hoje, como terapeuta, muito mais sobre as dores humanas do que sabia um tempo atrás. E eu estou vendo muita gente que você olhando de fora, obviamente, a priori tinha tudo para estar bem, feliz, mas pequenos desafios e a pessoa não está sabendo lidar. Talvez você que esteja vendo essa live esteja vivendo algum desafio em sua vida, um desafio financeiro, um desafio afetivo, um desafio de autoestima, um desafio profissional, algum desafio. Talvez você esteja se sentindo fraco, fraca. Assista essa live. Essa live é de uma das pessoas, uma das pessoas mais fortes que eu conheço. E com certeza vai te inspirar. Você está vendo já a história e continua assistindo. E você vai ver que esse cara não tira esse sorriso do rosto o tempo todo. Esse cara, ele anda de cadeira de rodas desde os 10 anos de idade, desde 1991. E é um cara que já fez muita coisa. Não é porque ele é cadeirante que ele é fenomenal, não. Ser cadeirante é só uma condição. É porque ele fez, apesar de ser cadeirante. Se liga aí, fica aí, que essa é para você, é para te dar de presente para o mês de novembro, que começa amanhã, para você começar a mudar a sua mentalidade e 2023 ser totalmente diferente, beleza? Pode continuar, meu amigo. Maravilha. Então, aí eu percebi então que na minha comunidade, por exemplo, naquela época eu tinha que estudar, eu tinha que sair todos os dias para estudar. Aí eu falei, agora, velho, a vida é difícil pra caramba. Eu vou precisar todo dia de alguém para me empurrar na minha cadeira de roda, para poder ir para a escola. Isso vai ser todos os dias. Só que eu já tinha uma maratona, porque eu tinha serviços na igreja, tinha serviços sociais. Mas estudar para mim é outro desafio, porque esse era mais um compromisso ali diário. Foi aí então que eu pensei, eu não tenho uma cadeira de roda que está pronta para a realidade da minha comunidade, porque eu tinha uma cadeira de roda básica, aquela cadeira de roda dura. Aí eu comecei com meu irmão a pensar novas tecnologias. Eu falei, já que não está pronta, eu vou ter que começar a criar realmente as minhas cadeiras de rodas, os meus triciclos. Aí lá no interior, eu peguei peças de bicicleta, metalon, e começamos a dar moldura a um projeto de um triciclo que ia passar mais fácil pelos obstáculos. E ali eu comecei o meu primeiro projeto, assim, sem engenheiro, sem ninguém, com meu irmão, para atender a Não, minha mas necessidade. conte a história toda. Isso foi depois de você passar pela faculdade de engenharia mecânica, se formar como engenheiro mecânico, aí você construir um triciclo. Ah, não, Não, sozinho, montando bicicleta. Não, não, sem nada. sem Cara, nada. Na fantástico. curiosidade, foi na necessidade.
O É mundo fantástico. vai te dizer vários nãos. Tem coisas que você não vai encontrar, você vai ter que fazer, você vai ter que inventar, você vai ter que inovar. Se ele não atende às tuas necessidades, o que você precisa, você vai ter que dar um jeito. E eu procurei dar um jeito de acordo com as minhas necessidades. Falei, eu não tinha no mercado, eu não tinha condição financeira nem de procurar, inclusive na época. Eu tinha que criar. Então vamos utilizar o que nós temos aqui disponível. Nós temos bicicletas, nós temos metalon, nós temos ousadia, nós temos uma oficina ali de chão batido. Então vamos criar o projeto, vamos. Aí eu criei o primeiro projeto. Gente, vocês só vão saber como foi esse projeto em uma palestra que o Yang Mendes, juntamente comigo, nós elaboramos uma palestra chamada Arte de Superar Desafios. O que acontece, Yang? Eu vim para Campo Formoso, a cidade, estudar. Eu fiz o ensino médio, depois eu fui fazer concursos, né, para poder trabalhar. Passei em 3 concursos e aí eu comecei a trabalhar, comecei agora a ter meu dinheiro e a Peraí, melhorar, rapaz. Pô, tu vai começar a contar mentira. Que você ficou 10 anos sem estudar. Dos 10 aos fazer 20, tá, Luiz? 10 Foi a se 20. 10... alfabetizar aos 20 anos e passou em 3 concursos quando começou a estudar. Que Cara, é mentira isso. é essa, É Hélio? Pô, isso pronto. tá contra a realidade, amigo. Não é Ô, possível, irmão. Foi isso caramba. mesmo, Yangues, verdade? Isso ô, mesmo? Yangues, vamos lá. Você tem o seu time de futebol. Você vai jogar contra um Flamengo, por exemplo. Peraí. Ah, O Flamengo custa mais de 1 bilhão. Tá à frente de você. O que é que você vai ter, então, que fazer além dele? Transpirar treinar muito, cara. mais, me dedicar Treinar mais, correr mais, mais. suar mais, se Isso. esforçar mais, se dedicar mais. Os caras lá estão prontos. Os Bravo, caras lá amigo. são os melhores. Você não é o melhor. Então Bravo, você vai ter que bravo. fazer muito mais. Pronto, isso aí. Então o que acontece? Aí eu fui fazer o quê? Ó, quando eu cheguei, eu comecei a estudar em casa, Yang. Eu fui o cara meio autodidático, porque assim, a minha irmã morava em Salvador, ela era empregada doméstica na época. A patroa dela disponibilizava os livros do filho dela. E ela disse: eu vou levar um saco de livros que eu tenho aqui. Aí ela levou lá para casa um saco de livros. Um livro que tinha história, geografia. Cara, e eu pegava aqueles livros e ia estudando em casa. Eu aprendi a ler em casa. Eu comecei a praticar leitura em casa, era todo dia. Eu tinha tempo demais, Yang. Só era eu e minha deficiência. Eu não saía para a rua, eu tinha tempo demais para ler, então eu lia em casa, geografia. Eu gostava. Quando ninguém falava da Ásia, de Paquistão, Afeganistão, aquele povo meio diferente da gente, eu já, com adolescente, eu já conhecia, porque eu lia muito. Eu conhecia as bandeiras dos países estranhos pra caramba, mas eu olhava ali. Eu gostava muito de geografia, gostava muito, gosto demais ainda de história, e eu lia muito. Então, assim, tem coisas que é você, não é os outros. E quando eu Massa. estava no ensino médio, a média do colégio que eu estudava, que era um Roberto Santos, né? Era 5. Aí eu combinei com um colega meu, eu falei, dizem que ninguém passa no vestibular aqui, nessa turmas à noite. Então, cara, nós não podemos ser iguais, mesmo dos mesmos. Vamos ser diferentes. Nós estipulamos que a nossa média baixa, menor média era 7. Então nós já jogamos para cima a média. Então eu fui um estudante que só com o meu colega, combinando com eles, eu estipulei minha média 7. Aí depois eu falei pro meu colega, ó, tem professor que gosta de desafios, bora desafiar nossos professores. E eu apostava com meus professores. Tem um professor de geografia que dizia assim, gás nobre, por que gás nobre? Porque meu nome é Hélio, né? Aí eu ia lá, gás nobre, você não tira 9 nessa prova, eu botei para quebrar nessa prova, eu vou esculhambar com vocês. Aí eu disse, feita a aposta, professor. E quando eu apostava é porque eu gostava de desafios. Eu apostava com ele. Quando eu saía lá do colégio à noite, eu ia para casa e ia dormir 2 horas da manhã estudando. Eu falei, ele vai ver, vou mostrar para ele. Então, assim, eu sempre gostei de desafio. Então, eu me desafiei a recuperar um tempo perdido. Eu me desafiei que dá para fazer aí uns 3, os 10 que faltaram, em 3 ou em 4. Basta eu dobrar o meu tempo de estudo, basta eu querer me dedicar muito mais para realmente alcançar aquilo que eu queria. Então, quando eu terminei, tinha 600 alunos à noite no colégio estadual, colégio público, e os meus professores disseram, eu não sei porquê, mas as turmas da noite, uns porque trabalham, outros porque estudam um pouco mesmo, tem mais dificuldade de passar no vestibular. Aí eu lembro que abriu, eu falei para meu colega, não, então vamos para esse desafio do vestibular, diz que o negócio é difícil, né? Aí eu me lembro que chegou um curso de Ciências Contábeis aqui na cidade do Senhor do Bonfim.
Aí você vai começar a lembrar agora, a cidade de Senhor do Bonfim, onde você veio fazer um treinamento de oratória. Aí teve o curso de Lembrei tudo agora. ciências contábeis, primeira turma, muito concorrência. Aí eu falei, vou fazer a prova de ciências contábeis. Eu fui lá fazer. Quando eu peguei a prova, eu juro para você, eu falei, se eu soubesse que era assim, eu tinha estudado mais. Eu renunciei em 3 anos sem querer me relacionar, para não atrapalhar, mas falei, eu tinha que ter estudado mais. Mas aí eu tive a graça, né, e a proteção de Deus, assim, que eu depois fui para casa dos meus pais, e quando saiu o resultado da turma de ciências contábeis, eu estava lá entre eles. Então, para mim, foi uma alegria imensa de saber de 600 alunos, eu fui o único aluno na cadeira de roda ali que tive que superar as dificuldades que é que o aluno de escola pública enfrenta e passei no vestibular. Aí depois eu fui fazer 3 concursos. Eu fiz concurso para agente administrativo na cidade de Senhor do Bonfim, depois fiz para auxiliar administrativo na Câmara Municipal de Vereadores e depois auxiliar administrativo na Prefeitura Municipal. Aí eu falei, eu quero passar um desses 3 para eu decidir o que eu vou fazer com a minha vida depois. Aí eu tive a graça de passar nos 3. De passar nos Menino 3. retado, menino retado. Determinação, acho que foco. Você tem que renunciar muita coisa, você tem que perder coisas para ganhar outras. E eu fiz isso de forma muito estratégica. Eu aprendi que cadeirante, uma pessoa com deficiência, ela não trabalha tão no automático. Ela tem que planejar muito, de forma estratégica. E tudo para mim foi muito planejado. Eu sabia que uma empresa não ia olhar para um cadeirante e dizer, eu vou dar uma oportunidade àquele menino. Eu achei ele bonito ali, naquela cadeira de roda, eu vou dar uma oportunidade. E aqui tem a Ferbasa, tem grandes empresas, inclusive, mas eu tinha convicção de que isso não ia acontecer. Eu falei, vou para o concurso, vou através do meu esforço me dedicar e vou passar no concurso público. E aí eu passei. Eu desisti de ciências contábeis porque eu estava ganhando dinheiro. Aí quando a cidade de Bonfim ficava distante de onde eu estava já trabalhando, né? Aí eu falei, eu tenho que escolher ficar sem dinheiro de novo ou o pessoal lá me convocar para tomar posse no concurso de lá, porque ele ia conseguir ser uma casadinha. Eu trabalhava na cidade e ia estudar na cidade. Aí eu desisti, mas depois eu fiz outros vestibulares, passei mais uns 3, eu fui 4. Aí depois surgiu ciências contábeis, depois surgiu administração pública, era curso de bacharel em administração pública na UNEB. Falei, é esse. Aí eu fui e Mas terminei, nessa altura concluí. você morava em Campo Formoso? Campo Formoso, só eu e amigos e depois irmãs. Já tinha abandonado minha comunidade, abandonado, não, deixado minha comunidade. Aí agora eu estava na cidade de Campo Formoso. Aí quando eu estava já estudando, já agora tinha terminado estava fazendo a minha faculdade, já estava trabalhando, né? Aí eu percebi que eu tinha uma vocação para a liderança sem saber, né? As pessoas me desafiavam, diziam, você é servidor público e nós não temos nossa cidade, uma cidade de 80 mil habitantes, né? Nós não temos um sindicato. Eu falei, vou estudar esse negócio e vou criar esse negócio então, já que não tem. Aí eu fui um líder sindical também durante 6 anos. Depois que saí da liderança sindical, eu ainda me enveredei o desafio dos meus amigos. Vamos para a política, porque eu era servidor público e era formado em administração pública. Então, eu viajei muito o Brasil para discutir políticas públicas a nível nacional, Salvador, Brasília. Eu passei muitos debates, inclusive entrevista na TV Senado, naqueles períodos que eu viajava bastante para discutir o país que eu queria, né? Tem gente que fica torcendo para que o país que eu quero seja um país que alguém faça. Aí só depois que eu percebi que a minha vida é a minha responsabilidade, o meu país também é minha contribuição. E minha contribuição não significa que eu tenho apenas que eleger o governo que eu acho mais ideal para mim, o legal para mim, mas eu também, como cidadão, ser político no meu dia a dia, na minha comunidade, na minha vizinhança, e sempre procurar fazer o melhor para mim e para as pessoas. Isso para mim já é uma contribuição para o Brasil que queremos. E eu fiz isso. Eu digo, vou contribuir com o Brasil para o Brasil ser melhor. E eu fui contribuir. Aí o que acontece? Quando foi um ano antes que eu decidi que o pessoal, a minha turma veio me convidar para mim lançar minha candidatura a vereador, falei, pai, não sei se é bem isso que eu quero, porque eu já tinha projetado no Empretec do Sebrae os meus 10 anos.
Aí com 10 anos já teria, tá fazendo palestra, já teria meus livros lançados. Falei, mas beleza. Mas só que eu não queria ser um candidato de qualquer jeito, né? De qualquer forma. Eu falei, não, eu vou fazer um curso de oratória, porque esse curso de oratória vai me ajudar a manifestar para o meu público o que eu penso, o que eu acho do meu projeto. E depois eu vou para o que eu quero, porque eu quero fazer palestra, eu quero inspirar as pessoas a se tornarem melhores. E eu ficava fuçando na internet, caçando na internet um curso de oratória. Ah, fazer curso online, não sei o quê. Falei, não, eu quero um curso presencial, eu quero gente olhando assim nos olhos e tal. Aí eu procurei muito tempo, Yang. Aí daqui a pouco, Yang, aí saiu assim uma notícia. Vai ter um curso de oratória na cidade de Senhor do Bonfim, 26 quilômetros da minha cidade. Falei, não posso jogar fora essa oportunidade. Mas antes de ir para o curso, eu tinha pensado uma coisa que agora eu tenho uma vida mais corrida, né? Eu tinha um triciclo que era um triciclo manual, que depois eu coloquei o motor, ficou elétrico. Eu falei, mas o triciclo só anda 15 por hora, 20, e a minha vida é mais corrida. Eu vou projetar um triciclo que me permita andar 80 por hora. Aí eu fui estudar, pesquisar na internet, fui procurar no mundo inteiro um triciclo que uma pessoa, um cadeirante, pudesse pilotar. E esse triciclo seria feito com duas motos. E aí então que eu fui, comprei a primeira moto, guardei. Aí depois eu comprei a segunda moto e guardei, continuei estudando. Aí depois de um ano pesquisando o triciclo, aí eu fui lá pro meu irmão, disse, eu tenho um projeto para você, que meu irmão é assim, o que eu falo de maluquice, ele vai lá, vamos fazer. Aí também não é engenheiro também, não tem nada de engenharia, é só ousadia mesmo, é só buscando atender as suas necessidades e fazer o que não está pronto, ficar pronto para você. Foi aí então que depois de um ano pesquisando, estudando, buscando conhecimento, eu fui projetar um triciclo com meu irmão, com duas motos, que me permitisse andar livremente, né, sentir o ar livre, sentir a natureza, sendo eu, sem precisar de apoio de ninguém. Esse triciclo foi feito com dois motores, ele funciona dois motores ao mesmo tempo. E eu falei, eu vou para Senhor do Bonfim com o meu triciclo. Deixa eu contar aqui para você, eu nunca tinha ido para Bonfim, porque é BR, né, é uma BA e tem muitos carros, muita velocidade. Com o meu triciclo, eu falei, o meu curso de oratória, já vou chegar impressionando, porque eu vou com o meu triciclo. Velho, agora eu lembrei a história toda, velho. Eu lembrei Eu tudo, vou, velho. eu vou com o meu Lembrei triciclo. tudo. Cara, Aí, verdade. sábado de manhã, eu acordei cedo, né? Escovei meus dentes, eu falei. Só que eu não compartilhei com ninguém que eu ia fazer um curso de oratória lá no Senhor do Bonfim. Aí fui, liguei meu triciclo e parti para Senhor do Bonfim em direção ao meu curso de oratória, tão esperado. Foi aquele dia que a gente sente mais a natureza, o quanto você é livre, o quanto você se tornou independente Vem através cá, dos seus agora, isso para esforços, mim é da sua novidade. Foi dedicação. a primeira. É isso mesmo que eu entendi. Foi a primeira vez que você foi para Bonfim com o triciclo? Foi essa Com- vez do curso? exatamente, porque eu uso muito meu triciclo para locomover na minha própria cidade. Aí eu ia Ah, pegar agora uma BA cheia de carro e tem que acelerar mesmo. Não tinha negócio de. Não, tinha que acelerar mesmo. pessoal, Eu deixa cheguei. eu descrever um pouquinho aqui, porque talvez você não tenha noção do que é. Ele pegou duas motos, desmontou e criou uma coisa que ele viu, que ele pesquisou, ligou, ainda tem essa história, ele ligou para um cara que é dono de uma empresa que fez isso, não é isso, Hélio? Do Um Sul, engenheiro do Pará que era um dono de uma engenheiro. empresa que tinha esse triciclo. Isso, o cara tem uma empresa que faz esse triciclo para cadeirante. Só que Hélio foi o único cara, ele é o único cara, pessoa física, ele e o irmão, no mundo, que fizeram um triciclo para cadeirante a partir bimotor, de duas motos. Duas Ninguém tinha motos feito. com dois Eles motores. fizeram. É muito interessante. Ele liga os motores, a cadeira de rodas dele sobe, fica numa plataforma, e aqui, né, deixa eu ver aqui, sobe, fica numa plataforma. Aqui está o triciclo, e aqui está a rodinha da frente, as duas rodas laterais, a cadeira aqui em cima. Ele pega o guidão aqui em cima e vão. Rapaz, é um negócio assim, gente, de outro mundo. E ele Isso que é, ô, fez. Yang,
E se as pessoas quiserem ver o triciclo, ele tá aí no seu canal. Eu acho que tá no canal do YouTube. Porque foram os primeiros vídeos Tá naquele na tempo, né? palestra. Pronto. O bônus dessa minha live é o seguinte: pode ser agora? Pode, ó, pode ser agora. Eu vou fazer o seguinte: eu vou excluir comentário rapidinho. Vamos lá. E eu vou fazer isso de novo no final. Para ficar limpinho aqui para a gente. A gente vai fazer uma cara bonita. Você que quer ver o triciclo de Hélio, você vai printar essa live. O acordo é esse. Vai printar essa live. Eu vou fazer uma careta bonita, uma cara bonita aqui. Se você printar agora, vai ficar cara feia. Aí eu não vou dar o bônus. Vamos lá. Mas eu Eu vou fazer também. uma cara bonita. Você vai printar a live, vai me marcar, @Young Mendes, marcar @Hélio Coach, que é Hélio, e pronto, e vai falar, Yang, quero meu bônus. Eu vou mandar palestra de Hélio, onde ele conta essa história toda. É uma palestra muito bem montada e tem a palestra curta, de 20 e poucos minutos. E no final tem o triciclo dele. Você vai ver o triciclo operando, beleza? Deixa eu fazer uma careta bonita aqui, uma cara bonita. Hélio também, Hélio já tá bonitão aí. Eu preciso ver. Então vamos lá para vocês printarem, hein? 3, 2, 1. Beleza, vou reativar os comentários. Vai lá, meu amigo, continue aí, continue sua Então, história. Yangues, a Yang, então acontece, aquele sábado, que eu fui, aquele sábado ali que eu saí com o meu triciclo, eu fui em direção ao meu sonho, que era melhorar a minha oratória, melhorar a minha comunicação, para que eu pudesse servir as pessoas com mais qualidade, com mais facilidade de entendimento. Aí quando eu cheguei lá em Senhor do Bonfim, aí eu encontro o jovem de 30 e poucos anos naquela época, todo estiloso, bonitão, né? Com um nome bem diferente, né? Young Mendes. Ali o cara já todo estiloso, todo bonitão. A barba era um pouco mais preta, né? Era cara lisa, né, Young? Por que será? Por que Ai, será? por que será, né? Então, assim, quando eu conheci o Young ali, tudo que eu aprendi sobre comunicação, oratória, inclusive sobre as igrejas, porque a acústica das igrejas católicas, como você usar a postura corporal para se comunicar melhor, como esconder a timidez, né? Como você driblar, você tá ali, você tá tímido, tá meio com medo, mas como você esconder isso? Eu aprendi com o Young Mendes. Então, assim, e conhecendo o Young Mendes naquele dia, eu não sabia o quanto a minha vida ia mudar a partir daquele momento. Aí quando eu saí, o Yang disse, você veio como? Eu falei, eu vim só da minha cidade, vim como? Com meu triciclo. Aí ele disse, eu quero ver esse negócio. Aí quando eu mostrei meu triciclo, eu me lembro que você andou nele, eu quero uma carona agora. E aí quando eu estava com o meu triciclo, foi que o Yang diz, Hélio, eu tenho um desafio para você. A sua história tem que ser contada para as pessoas. Você vai ter que ir para Salvador. Vamos fazer um evento, e evento chamado Brasil Talks, e você vai fazer parte dessa equipe de palestrantes. Aí eu falei, você vai ter muito trabalho para me lapidar. Ele disse, não se preocupe não, você vai fazer o curso lá na Eloquence, e vamos que vamos. Eu passei 3 meses, né, conversando com a Yang, trabalhando a palestra. Mas naquele tempo eu costumo dizer o seguinte, nós somos como vinhos. Aí, o nosso vinho ainda estava ali no odres, né? Começando ainda a fermentar, para depois chegar a se tornar cada vez melhor. Então, eu acredito que hoje estamos melhores do que ontem, né? Porque foi a primeira palestra, foi o primeiro momento ali que nós estávamos iniciando um projeto. E o Youngs, nós começamos esse projeto, eu conheci a Enlouquecer no Mundo Plaza. Eu me sentia, quando eu vou em Salvador, eu sempre penso, eu vou no Mundo Plaza, que é ali meu lugar que eu me sinto bem, confortável. Inclusive, quando eu voltar a Salvador, eu vou lá novamente, eu vou fazer uma visita Esperando, eu pessoal. enrolar. Por quê? Porque nós temos um contrato, né? E o nosso contrato que nós firmamos de ajudar as pessoas a transformar o mundo, eu não esqueci, né? E o contrato para mim não é o que está escrito, não. É aquilo que move a sua vida, o que inspira você, o porquê você quer fazer. Eu falei, ainda tenho ainda muito a fazer com o Young Mendes, porque nós fizemos um contrato, e aquele contrato foi que nós ia ajudar as pessoas. E eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, né? Depois que eu saí
da vida, da questão política, porque depois eu falei, eu tenho um projeto que eu quero seguir ele, eu desisti 3 anos depois, né, de ter uma vida pública em relação à política, de se candidatar, e me dediquei então agora a cuidar das pessoas. Aí eu fui fazer psicanálise, fui estudar psicanálise para entender melhor as pessoas, apesar de eu já ter conversado muito com gente, entender um pouco os seus problemas, mas conhecer um pouco, né, dos estudos. E depois eu fui fazer um treinamento para se tornar coach de vida, né? E aí então eu me dedico, a partir de então me dedico hoje a minha vida em ajudar as pessoas que precisam, né, de inspiração para que elas possam se reencontrar novamente. Porque o mundo aqui fora ele não é fácil, né? Mas o mundo complexo mesmo é o interior. Se a gente Isso. dominar ele, tudo que acontece fora, pode ter certeza, não vai atrapalhar o seu crescimento, a sua felicidade, não. Foi lá que eu Perfeito. conheci você. Lembrou agora? Pronto, lembrei tudo, cara. Quando você falou assim, não, foi um curso, cara, fantástico. Foi numa igreja, não foi num espaço assim, numa igreja protestante, não Isso, foi? exatamente. E tinha um acústico horrível para dar aula, Era, batia tudo velho, que era de lugar, era terrível. horrível. E eu lembro que vocês ficavam assim mais acima de mim. Isso, E eu perfeito. lembro, Hélio, como se fosse hoje, quando eu te vi, eu falei assim, cara, eu nunca tinha dado aula para um cadeirante. Aula de oratória, nenhuma aula, nem oratória. Eu já tinha dado aula para um garoto, não sei se foi depois de você ou de você, aí realmente eu me confundi agora. Porque teve um garoto também, cadeirante aqui de Salvador, quando eu dei aulas na escola. Mas a aula que eu dava na escola era bem curtinha, era coisa bem. Não era um negócio mais completo como foi lá. E eu sei que quando eu te vi, eu falei, rapaz, como é que eu vou falar de movimentação para esse cara aqui, velho? E eu falei, não, eu vou falar internamente, essa coisa do mundo interior que você falou, né? Veio o Sim, desafio, eu sim. falei, não, cara, eu vou falar que ele tem que ir para um lado, para o outro, parar e tal, porque eu falo com todo mundo, ele só tá na madeira, o resto é tudo igual. E, e eu lembro que me chamou muita atenção a sua história, logo quando você começou a contar, e eu lembrei, inclusive, que eu vi seu triciclo já no intervalo do almoço, que eu saí e falei, Exatamente. eu quero Exatamente. subir, eu tirei foto, eu lembro disso tudo, agora eu lembrei de tudo. Eu fiquei nessa tentando achar a história. Quando você iniciou aí, eu achei a história completa. Hélio, um ponto que eu quero tratar, que meu canal trabalha muito a questão da timidez e da autoestima e da E nós autoconfiança. somos dois ex-tímidos. Isso, pronto. É esse ponto que eu vou chegar agora. Uma coisa, analisando minha história agora de hoje para trás, quando você vive é meio difícil você perceber. Mas depois que passa e com um pouco mais de consciência psicológica, filosófica sobre a vida e psicológica sobre si mesmo, hoje eu vejo que um dos principais fatores da minha timidez, claro que nem se compara, mas cada um vive, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, como diz a música. Um dos fatores é essa minha deficiência que eu tenho no braço esquerdo. Então, como o meu braço esquerdo tem, né? Eu tive 2 fraturas no braço e essa minha Você deficiência, foi desde a atentando, foi, minha... Yang? Foi porque era Hã? muito atentado? Foi? Como é? Cara, eu sempre fui muito quietinho. Foi acidente, literalmente acidente, É, cara. Foi foi porque tinha que acidente, ser, né? né? Eu tava com 3 anos de idade, caí de um murinho de, sei lá, de 1 metro e meio, e caí em cima do braço. Depois, com 7 para 8 anos, eu caí de uma garupa de um cavalo, o cavalo tava parado. É porque eu fui fechar a cancela, você sabe, você que é da roça sabe. Aí Ah, quando você sim, fecha sim. a cancela, você inclina. Só que eu tava na garupa, eu tava em cima de uma almofada e o cavalo tava um pouco suado. Na hora que eu inclinei, escorregou a almofada. Eu não tava na cela, né? Eu tava na garupa. Aí caí de Aham. novo em cima do braço, o braço ficou com essa deficiência e nunca ajustou. Também a gente está falando de década de 80 aí, aqui na Bahia, a ortopedia era bem mais atrasada do que é hoje, e cotovelo era um negócio bem complicado. Acabou ficando assim. E eu sei que, por ter sido ali na minha infância, analisando hoje, isso também mexeu com minha autoestima, consequentemente com a minha timidez. Então, uma coisa que eu quero trazer para você, e aí a gente vai dialogando, que eu também vou Uhum. revelando assim o que foi, sua timidez que você sentia também tinha uma relação com a sua condição física,
Por que eu trago isso, Hélio? Porque eu estou falando de deficiência. A minha é bem pequena, né? A sua é um pouco maior. Sim, sim. Mas, assim, às vezes a timidez das pessoas e a autoestima pode ser por causa de um nariz grande, de um peito pequeno, de uma bunda não sei como, de uma perna que não é não sei onde, sei lá, de um olho que é não sei o quê. Ou seja, a gente está falando de deficiência, mas, assim, características físicas, em geral, podem causar um grande efeito na sua autoestima. E o que eu quero trazer agora, infelizmente, eu espero que a live não corte aqui, viu? Porque se não cortar, a gente avança um pouquinho do horário final. Se cortar, a gente acaba não, porque ele vai avisar que faltando alguns minutos, ele avisa. Né? Sim, sim. Mas a questão que eu quero trazer é como você lidou com essa questão da autoestima e, e claro, que gerou essa timidez. Foi, primeiro pergunta mesmo, foi por conta, analisando hoje, também por conta dessa questão física, ou tinha outros fatores, ou isso era o principal, não era? Me conta aí. A minha timidez, ela foi gerada justamente por conta da questão física. Por quê? A forma em que eu era tratado era que eu era diferente. Uma criança não sabe interpretar o que a pessoa quer dizer com aquelas palavras, tipo, coitado. E tem até uma expressão, né, que é uma pena, né? Então, assim, quando as pessoas começam a dizer, a questionar a você pela sua condição física, inconscientemente, o seu cérebro ele vai captando, né? E você vai processar aquilo, né? De forma inconsciente, inclusive para o seu comportamento. E eu fui absorvendo realmente aquela forma negativa de ser tratada pela minha questão física. Não era minha cor de pele, porque minha comunidade era quilombola, 90% negra. Não era porque era de família pobre, porque a maioria das pessoas que me visitavam também eram pobres. Então era por uma questão física, porque a forma que as pessoas me tratavam, diferenciada dos outros, a única questão era física. Então imagine então, agora existe uma associação mental de que a minha deficiência física me torna inferior às outras pessoas, porque as pessoas elas são melhores se elas puderem correr, se elas puderem jogar bola, se elas puderem andar e caminhar com suas próprias pernas. Se ela tiver um físico, entre aspas, normal, essa pessoa, então, ela vai ser mais aceita, ela vai ser mais feliz. E esse processo vai gerando a baixa estima, a baixa autoestima. Então, eu me sentia realmente para baixo, deprimido, muito triste, abatido com relação ao meu físico. E aí o que eu fiz naquela época? Eu resolvi então fazer do meu quarto, um quarto escuro que tinha, meu refúgio. Porque naquele quarto só ficava eu e Deus. Eu brigava com Deus, era eu e Deus e acabou. E as pessoas me incomodavam. Às vezes eu saía para a sala, ficava ali com os amigos. Mas com o tempo meus amigos foram me tratando de forma muito tranquila, normal, sem ver minha deficiência. Mas o que me levou realmente a ser tímido foi justamente porque as pessoas me tratavam diferente por uma questão física. Então, quando eu olhava para o meu físico, aí então vinha ali o gatilho, né? Vinha a E crença o, já estipulada de que você é inferior mesmo, você é um coitado. E para poder você superar isso, na hora de. Agora chegou a adolescência, eu quero namorar. Né? De que forma as meninas me olham? De que forma as mulheres me veem? Então, tudo isso foram os grilos, né, que ficaram assim na minha cabeça. E isso me botou, baixou a autoestima. e E agora, foi Hélio, difícil. vamos lá. Ok, a leitura tá ótima do problema, mas você solucionou esse problema. Então você vai ter que passar a pílula mágica para a galera aí. Então, aí o que acontece? Lembra que eu falei que agora eu estava condicionado a me sentir inferior, porque pelo meu físico, e as pessoas me olhavam de forma diferente, eu percebia que era por conta do meu físico. Aí eu comecei a buscar o conhecimento. Lembra que eu falei que eu lia muito? Eu comecei a ler a Sagrada Escritura. Aí tem uma passagem na Bíblia que falava a seguinte frase, que São Paulo que escreveu ela. Deus escolhe os fortes, né, para confundir Deus escolhe os tolos desse mundo para confundir os sábios. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Então, se tem uma coisa que dá para se gabar, é da minha fraqueza, porque quando eu sou fraco, é isso que sou forte.
porque quando eu sou fraco, a graça de Deus que está em mim, que habita em mim, manifesta a sua plenitude e a sua força. Aí eu falei, pô, então a partir daqui eu posso mudar isso que as pessoas estão falando a meu respeito. Então foi a busca do conhecimento, depois do autoconhecimento, que me fez entender no mundo que não é o que os outros acham, não é o que os outros pensam, é o que eu acho, é o que eu penso sobre mim mesmo. Mas para isso eu tive que fazer uma busca e um caminho de volta. Em vez de estar olhando para a sociedade, estar olhando para as pessoas, eu tinha que começar agora a olhar para mim mesmo e me descobrir por dentro. Lá por dentro, quando eu fui procurar, encontrei muito estrago. Palavras, de afirmações. Aí eu tive que ir ressignificando essas palavras. E essa ressignificação foi que me deu mais autoridade para fazer uma palestra e falar sobre autoestima, sobre a vida, e levantar a cabeça apesar dos fracassos. E quando o mundo lhe der tombo, é normal, porque não é sobre quem mais vence, é sobre quem mais supera a derrota, é sobre quem tem capacidade de ser resiliente, é sobre quem pode recomeçar sempre. E isso foi através da minha própria experiência que eu fui adquirindo, que realmente eu dei a volta por cima. Aí eu descobri, então, assumi minha responsabilidade. Falei, Pô, Deus me Hélio, escolheu. E agora eu confundo as pessoas. como eu falei aqui, você é um cara extremamente forte. Inclusive, ele é tetraplégico, mas sim, ele foi desenvolvendo bastante. Assim, tem um braço dele que ele já movimenta bastante. Mas É o mesmo, outro Gang. movimenta Inclusive, eu quase vou nada. ligar aqui a Esse que ele cadeira. movimenta Deixa eu ver se dá bastante. para virar aqui. É, Hã? exatamente, ó. Yang falou que ele tem um braço que é atrofiado, né? O meu braço Hã? esquerdo, ele é bem Aham. atrofiado. Meu braço esquerdo, ó. Aham. Bem atrofiado. Por quê? Eu tive uma lesão nele logo depois que eu fiquei tetraplégico, eu não consegui trabalhar ele. Porque não tinha fisioterapeuta naquela época aqui, gente. Você tinha que se virar sozinho. O único fisioterapeuta que tinha era 80 quilômetros lá do meu povoado, e meu pai tinha que escolher. Eu dou comida a 12 filhos ou eu vou tratar esse rapaz particular? E ficava a quase 100 quilômetros do meu povoado. Então, eu fiz umas 7 ou 10 sessões de fisioterapia e não tive realmente orientação, não tive acompanhamento naquela época, porque era muito difícil. Melhorou muito. Graças a Deus que nós não somos mais quem éramos, como disse né, Nelson Mandela. Graças a Deus nós não somos mais quem éramos. E aí, só que eu tinha um braço que era o melhor, que era o direito. Então eu fui trabalhando mais com o meu braço direito, ó. Então meu braço direito, ao contrário do esquerdo, ele é bastante forte, ó. Olha, é Bicho tem um bastante forte. bração tão enorme, Por bicho. quê? Porque eu tinha ele para fazer tudo, para, ó, a manivela da meu triciclo, tinha que manivela, era manivela o triciclo, ó. Todo dia assim, ó, então quando eu vou movimentar, eu coloco mais força nele. Então, resumindo, quanto mais você exercita, mais forte você fica. Isso também é com a mente. Quanto mais você trabalha ela, você vai ter uma mente mais, um padrão mental Ô, Hélio, melhor. essa coisa que você falou, eu tenho certeza que vai servir muito para as pessoas. Eu lembro, cara, que eu só superei a baixa autoestima relacionada a meu braço. Não era só meu braço, eu era também um menino magro, não sei o quê. Toda uma questãozinha, né, muito menos relevante do Eu que a. sempre achei você bonito. Quando eu vi você a primeira vez, disse, rapaz, o cara é um galã, cara. Valeu, meu amigo. Minha mãe e minha esposa acham a mesma coisa. É maravilha, olha. Até minha irmã que tá na live acha. Então, cara, se Acha você também? achou, Então beleza. pronto, tá tudo em casa. Se Todo você mundo acha também, tá acha. tudo lindo. Cara, mas aí eu só superei, cara, quando. E aí eu falo sempre disso. O processo de superação de algo nasce primeiro do conhecimento desse algo. Então você tem que conhecer o que é esse algo. Mas o segundo passo é aceitar. Você só supera depois que aceita. Antes de aceitar, quando você briga com. Porque eu lembro, Hélio, eu andava, cara, voltando da escola, eu andava com o braço assim, ó. Esse aqui, né? Eu andava com ele assim, para não esticar, porque quando estica fica mais evidente, né? Aí Aham. eu fiquei assim quase um ano voltando Você da vai escola na rua. esconder o problema
Isso, para se livrar da dor do julgamento dos outros. isso, para não ser olhado esses olhares aí que você recebe até hoje, né? Obviamente, de um pessoal olhar assim estranho. Aí, para não ser olhado, porque eu não sabia. E aí, é isso que você fala, eu não sabia lidar com o olhar. Não tem a ver com o olhar do outro, tem a ver com como você lida com o olhar do outro. Então, eu não sabia ainda lidar. E eu queria evitar esse olhar que me incomodava, porque eu não sabia lidar. Aí, eu fiquei quase um ano todo voltando da escola assim. E certa feita, um cara que ficava, um garoto que ficava na minha rua e que via eu voltando da escola, eu conhecia esse garoto, que eu não conhecia. Aí um dia ele vira para mim e fala assim: vem cá, velho, você não, esse seu braço, você não consegue mexer, não? Mano? Aí caiu a ficha, cara, eu tô preferindo mostrar aos outros que meu braço não mexe, que tá aqui Aham. fixo, do que mostrar. Aí eu comecei a cair a ficha, mas nem se foi início mesmo de cair a ficha. Porque é um processo, pelo menos para mim, foi um processo muito lento e gradual de aceitação mesmo. Para depois superação. Superação é o quê? Cara, é fazer tudo que você quiser fazer. Hoje eu malho, cara. Eu chego na academia e estico o mesmo bração. Quem quiser olhar, olhe, meu amigo. Tô fazendo aqui meu negócio com o meu bracinho, estico aqui, vou fazer, não, eu vou fazer. E pronto, sabe por quê? Porque é o que é, cara. Isso é o que eu sou. E É pronto, você, sabe? E quando é você sabe o você. que você é, e que não é uma parte sua que te define, mas seu todo te define, e sua parte, e uma parte sua marca também quem você é. Quem eu sou o cara que tem o braço torto. Na academia posso ser esse cara, aqui posso ser o cara da oratória, o cara da análise, o cara da autoestima. Lá na frente eu posso ser o cara no carnaval, cara, eu era o ponto de referência, porque eu sou grandão, o pessoal se perdia, olhava assim, a galera tá ali, o Yang ali. É Então, ali, Yang tá você ali, sempre ó. vai ser, as pessoas sempre vão procurar uma característica sua para te destacar. E é o que é, e tá tudo bem quando você tá definido consigo mesmo, você tá tranquilo com você mesmo, você sabe quem você é, o que você quer e quais seus valores, você sabe que não são esses pequenos detalhes que definem. Então, eu tenho certeza que hoje você é esse homem de extremo valor, principalmente por você perceber que ser um cadeirante ou ter uma tetraplegia não te Isso, define, não define quem ele é. Isso é uma condição perfeito. específica. Perfeito. E sabe, Yang, hoje, interessante é o seguinte, como eu falo, você tem que aceitar quem você é. Você tem que ser feliz na sua condição. Se você tem problemas, os seios, como você falou, ó, você pode ter os seios grandes ou pequenos, ou outra deformidade que você acha que, eu queria mudar isso. Ó, o que tem gente aí sendo infeliz, querendo toda hora moldar o seu corpo, a sua estética, se escravizando, procurando sempre se tornar aquilo que ela nunca vai ser. Cabe, não sou contra a pessoa melhorar esteticamente, não é isso. Eu estou falando que você não pode ser escravo do modelo, de um padrão de beleza física que não permite ser você quem você é. Inclusive, você tem direito até de mudar o que você quiser, mas sendo você quem você é. Inclusive, Yang, quando eu assumi, inclusive assim, ó, Hélio, o que é que você faz na hora de paquerar? Yang, eu não vou para uma festa, eu sou muito extrovertido, sou muito sorridente, sou muito brincalhão. Mas geralmente eu não namoro na festa. Por quê? De forma estratégica, eu só namoro com uma pessoa que me conhece, que eu conheço ela, para ela não confundir. Pra ela saber que está namorando um cadeirante, que é um cara que superou muita coisa na vida e que é feliz como ele é e sem a pessoa ele é feliz já. Por quê? Porque às vezes você não vou ficar, já vi muito isso, eu não vou ficar com aquele cara porque ele é cadeirante, né? Ou por outro motivo vou ficar com ele. Eu sempre procurei mostrar quem eu sou para as pessoas, para me saber de fato que ela está conhecendo o Hélio, que o Hélio é. E quem não me conhece é mais ou menos assim, eu já falei da seguinte forma, né? Quem não me conhece, geralmente chega para mim e fala assim, tá precisando de ajuda? Porque a pessoa vê a limitação física, sempre quer ajudar. Quantas pessoas na rua às vezes vêm para me dar dinheiro, né? Porque isso é uma condição mental e social.
que está posto de que a pessoa com deficiência é inútil, ele não pode ter sua própria vida, ele não pode casar, ele não pode ser feliz, ele não pode namorar. E aí as pessoas condicionam aquilo, inclusive, que ele depende só dos outros. Aí, ó, quantas pessoas já chegaram para mim, dando, e falei assim, olha, não é querendo dizer que eu não precise, não, mas possivelmente eu tenho até mais condição hoje financeira que você, eu trabalho, sou concursado, eu tenho minha própria vida, eu palestro e tal. E eu falei, ajuda outra pessoa que está mais precisando que eu, tal. Quem não me conhece, geralmente oferece ajuda. Você quer ajuda aí e tal? Aí quem me conhece, às vezes esquece que eu sou cadeirante. Eu falei, nossa, eu tenho que criar um equilíbrio nisso. Aí, ó, às vezes eu vou pegar um copo com água. A minha irmã colocou em cima da geladeira. Eu falei, nossa, eu tenho que lembrar ela que eu sou esse cara autoestima, mas eu sou cadeirante. Meus amigos, às vezes, Hélio, vamos pra ali, bora. Às vezes eles se picam, aí esquece. Pô, esqueceram que eu sou cadeirante, cara. Mas eu sei que é porque, quem me conhece, eu criei um padrão de vida e me tornei independente. Então, claro que você não é independente 100% não, né? Aí eu até brigo, eu falei, minha irmã, tem hora que esquece que eu sou cadeirante, eu vou pegar aqui copo na geladeira, mas vou me virar, eu vou pegar. E eu pego, eu dou meu jeito, assim, né? Mas quem não me conhece geralmente oferece ajuda. Quem me conhece às vezes esquece que eu sou cadeirante. Mas eu sou feliz da forma que eu sou, vivendo esses contrastes, né, nos meus relacionamentos. Amigo, acho que essa live foi histórica aqui para quem pôde participar. Vi muitas reações positivas na live. Você que está chegando agora aqui nessa live, ou chegou há pouco tempo, reassista. Eu vou deixar ela pelo menos mais uns 2, 3 dias aqui na minha página. Depois deve ir para o YouTube. Então, reassista para você poder ter acesso, porque foi maravilhoso. Se você quiser saber como foi, como é o triciclo bimotor que esse cara construiu, ele e o irmão dele, sem curso de engenharia mecânica, só com curiosidade, vontade, ousadia, como ele colocou aí, força de vontade, e quiser ver operando, e quiser assistir a palestra dele, tem uma chance. Basta dar um print, vou colocar aqui, vou desativar temporariamente os comentários para você tirar um print dessa tela. Eu junto com ele, bonitões, E eu são dois sorrindo. homens Dá um sorriso bonitos, aí. são dois homens bonitos, Yang, que venceram a timidez e que se nós conseguimos, você também pode conseguir, né? É só procurar o Yang Mendes que ele vai lhe ajudar muito aí, ó. Dá um sorrisão aí, Hélio. Pronto. A galera vai printar, vai marcar @Young Mendes e @Hélio Coach. E a gente vai, e aí pede para mim que eu mando o link da palestra de Hélio. É uma palestra de 20 e poucos minutos, é bem curtinha, mas muito, muito bacana. E no final da palestra tem lá o triciclo dele, o famoso triciclo, ele saindo. Só que para concluir a palestra, Hélio, É. para Ah, Yang, tem uma concluir, novidade também, vou mostrar aqui, viu? Eu ia lançou? esquecendo. Pode falar a sua aí, fala aí. Lançou? Não, minha não é novidade, não. Minha é para concluir mesmo. Pode mostrar a sua Ah, novidade, que é o a minha livro que foi. novidade é que eu falei que eu tinha planejado a minha vida que eu que ia, que ia escrever meus livros. E agora, Sim. Yang, agora em novembro, já vou lançar o meu primeiro livro, que é esse E eu já aqui. te pedi, viu? Já te Ah, pedi. já pedi, Yang Eu já quero... pediu. Ó, automotivação, destrave e seja o vencedor. E aqui tem, nessa automotivação, as minhas experiências de como fui realmente que eu mudei para me tornar essa pessoa automotivada no dia a dia, nos desafios. Quem são os líderes que me inspiram? É um livro simples, né, com poucas páginas, só 140 páginas, e que você pode adquirir ele. Agora vai ser em novembro o lançamento. Então, desde já, já Mas fico vai grato. ser aqui em Salvador O ou seu vai só... autografado, viu, Yang? Viu, Yang? Vai Tem que autografado. demorar outra coisa. Vai ser aqui em Salvador também? Vai ter lançamento em Salvador ou só aí? Então, eu vou lançar aqui nas redes sociais, na minha comunidade, mas de repente você pode ser o cara, a minha ponte para ir para Salvador. Aí. Pô, vamos conversar, viu, primo? Vamos conversar. Vamos. Vamos conversar. Aí já tem gente querendo aqui, viu aí? Ah, maravilha. Pessoal, para acabar, eu vou acabar fazendo uma coisa que eu amo fazer. Ele tá travando aqui, eu quero destrava aí, tá? Ok, já é, já, né? Tá Tá me ok ouvindo aqui. bem? Tô Ah, ouvindo bem. pronto. Uma coisa que eu adoro fazer que é a declamação. Só que eu vou declamar uma música muito especial. E ele vai saber Ah, por que é especial. E quem assistir a ah. palestra dele vai saber por que é especial. E que tem muito a ver com a história desse cara.
Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus. Tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Não, 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 não. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, há uma voz que gira bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Vai, tente outra vez, tente. E não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, tente outra Tente vez. outra vez. Valeu, meu amigo. Sucesso, adorei nossa live. Fica com Deus. E vocês vão Um beijo no seu entender porque essa coração. música foi o Young Mendes que escolheu para colocar na minha palestra. Young, muito obrigado mesmo de coração, cara. Gratidão, você mora no meu coração. E que Deus possa continuar abençoando a sua vida de forma grandiosa. Obrigado às pessoas que estiveram aqui, que foram os nossos reais motivos para estar nessa noite, para dizer que elas podem superar a sua timidez e dar a volta, né, por cima. E você precisa de pessoas que têm conhecimento e pode lhe orientar. E Yang é esse cara, né? Se você não me segue no Instagram, vai lá, fico grato. Abraço a Tisa, que está aqui dizendo Yang é bonito mesmo, reconheço. Muito obrigado, Yang, viu? Gratidão, 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 gratidão. Valeu, meu amigo. Grato demais a sua presença aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu, comentou, mandou aviãozinho para os amigos, apertou coraçãozinho aqui. Muito obrigado. Fantástico estar com vocês. Semana que vem, às 21h03, mais uma live aqui neste canal. Sigam aí esse canal de Hélio. Quem só me segue não está aqui por Hélio. E quem está aqui por Hélio também, se me seguir, não vou reclamar. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu.